Muito bem, vamos agora conferir a questão do som neste nosso aparelho, mudando de aparelho para a live hoje à noite. Tá com som? Tá? Tá, eu vou apagar esse daqui, que tá sem conexão. Ok. Aí, isso. Tá com som esse aí? Tá? Tá com som? Não tá bem. Tá dando eco. Dando um pouquinho de eco? Tá, vou ver se é por causa do microfone que eu tô aqui. Muito bem. Sempre nós temos a situação de contratempos que ocorrem conosco. Mas vamos então, já deixando a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses 5,17, e o nosso versículo: orai sem cessar, mencionando a oração contínua, constante, a sensibilidade que nós podemos ter no que diz respeito a este fato de estarmos orando perante o Senhor. E Paulo foi um homem de oração. A Bíblia registra vários homens e mulheres que foram homens e mulheres de oração. Coloque-se em pé, vamos orar nesse momento, lembrando pessoas da nossa lista. A irmã Inês está melhor, tirou o curativo. Amém. Falei rapidamente com ela hoje à tarde. Aos poucos vai desenvolvendo uma melhora na visão dela. Está em processo de recuperação. Oremos. Bendito Deus e Pai Celestial, nos colocamos no altar do Senhor nesse momento, reconhecendo que nada somos e por nós mesmos nada podemos. Dependemos do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é poderoso para cuidar, dirigir, conduzir-nos em cada momento da nossa vida. Amém. Damos graças, Deus, pela condição que temos, celebrando o Senhor hoje à noite. Amém. Irmãos amados, na lista por quem temos orado, Pai, a irmã Inês, o Paulo Napolitano, Amém. enfermidade da irmã Cláudia, a irmã Nancy, familiares da irmã Rosângela, Deus, a Rosângela, nossa vizinha aqui, a gratidão ao Senhor pelo estado de saúde que tem alcançado a irmã Marta Joy, e também, Deus, o Luiz Antônio, ó Pai bendito, é alguém que precisa ouvir e ser tocado pela palavra do Senhor, tocante à obra redentora salvadora. Visite-o naquele leito de hospital, Deus. Coloca a tua mão poderosa sobre ele, Pai. E também a Analice, Deus, damos graças. Ela já deixou o hospital. Amém. Oramos pela direção e obra do Senhor na palavra hoje à noite. Que eu seja tão somente instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, obrigado pela sua atenção, colocando-se em pé nesse momento. Ok. Oração, tipos de oração. A oração sempre será e é a nossa comunicação com Deus. Linha direta. Há um trono de graça que podemos chegar em tempo oportuno, apresentando-nos em oração perante Deus. Oração é um exercício muito importante. Tanto é que é um dos princípios para o crescimento espiritual. Amém? Amém, Jesus. Eu me sinto mal se eu passar um dia todo sem sequer um tiquinho de conversa com o Senhor. Até porque é tão apropriado que nós temos na Bíblia os lugares mais estranhos em que alguém poderia, desse lugar, abrir uma linha direta com Deus. Jonas teve a experiência de orar no ventre do grande peixe.
Jesus, o Filho do Deus bendito, tinha uma sensibilidade de comunicação com o Pai. E demonstrou essa sensibilidade durante todo o seu ministério, tempo do seu ministério, e um dos momentos que ele mais se derramou em oração perante Deus, em que o seu suor se tornou em gotas de sangue, foi no jardim do Getsêmani. E quem estava com ele lá? Os mais próximos. E era um momento assim, já tarde, exaustos, cansados. Oração de intercessão. Nós falamos de adoração, que é aquele momento na oração que você se dirige a Deus adorando-o. E como é que isso é feito? Na prática. Você reconhece quem Deus é. Quem Deus é, Felipe? Bem alto, hein? Quem Deus é, irmã Ângela? Já falou. Tá certo, os atributos de Deus. Deus é amor. E Jesus disse que Deus procura tais que o adorem. Então, adorar a Deus, para Jesus, é uma ordem. Da adoração, o louvor que Deus faz. E nós entendemos também, a semana passada, um dos tipos da oração que é tão responsável para que a nossa comunicação nos outros tipos aconteça, que é a oração de confissão de pecado. E não tem um dia sequer que você não passe sem que você tenha que fazer essa oração de confissão de pecado. Todo dia. Apresentar-se perante Deus, confessando os seus pecados. Você pode até começar na oração de confissão, na adoração, louvor, aí você vem para a intercessão. A oração de intercessão. O que é oração de intercessão? Por quem nós oramos na oração de intercessão? Não é por nós mesmos, não. Aí seria petição. Mas a oração de intercessão apresenta essa questão da petição. Sim, mas não é um pedido pessoal, íntimo seu. Não. Você, por amor e cuidado de quem você se coloca a orar, você vai se colocar como intercessor. Ou seja, você vai orar em favor, em benefício, em prol de outra pessoa. Paulo foi um grande intercessor, mas dentre os intercessores apresentados na Bíblia, Jesus é o exemplo perfeito. Basta você ler João 17, eu não tenho tempo para a leitura de João 17, ele começa mencionando sobre ele, mas ele vai orar intercedendo pelos seus discípulos e até por aqueles que haveriam de crer nele num tempo distante, num tempo futuro. Amém? Amém. Ele intercedeu, rogou ao Pai pelos seus daquele momento e do momento posterior, atingindo-nos até o tempo em que nós estamos vivendo agora. E é uma bênção você poder ter alguns nomes com os quais você vai se colocar na oração de intercessão. Vamos pensar em alguém tão responsável, tão criterioso pela oração de intercessão? Quer ver quem? Ele nasceu como resultado de oração. E ele foi um intercessor. Samuel, em 1 Samuel 12, 23, olha as palavras dele perante uma nação, perante um povo. 1 Samuel 12, 23. Ele diz: Deus não iria desamparar o seu povo, ele afirma isso para a nação. Quando eles pediram um rei, Deus
permitiu-lhes que tivesse um rei. Saul foi levantado como rei. Samuel tem um momento de comunicação com a nação, e ele fala no versículo 23, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele estaria orando pela nação de Israel. Estaria clamando por eles perante o Senhor, intercedendo. Agora, eu não teria para você melhor exemplo, melhor colocação dentro da Bíblia de oração, de intercessão, do que o que a Bíblia registra quando eu e você lemos Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 a 16 do capítulo 17 de Êxodo. Está acontecendo nesse trecho que eu mencionei para você, de Êxodo 17, de 8 a 16, acontece uma batalha, chamada Batalha de Refidim. Ela é descrita em Êxodo capítulo 17, nesse trechinho do versículo 8 ao versículo 16. Josué liderou o exército israelita numa importante batalha contra os amalequitas. E para garantir a vitória, Moisés permaneceu no cume, ou aliás, no topo de uma colina, no cume do monte, no topo de uma colina, erguendo a vara de Deus, quando as mãos de Moisés erguidas em oração. Quando as mãos dele estavam erguidas em oração, Israel, através da liderança, o exército, no campo de combate, prevalecia. As mãos de Moisés estavam erguidas, eles estavam prevalecendo. Mas, por todo o tempo, Moisés não aguentando manter as suas mãos erguidas, ele abaixava. E quando ele abaixava, Amaleque ganhava vantagem. Então, vem Ur e Arão e sustentaram por todo um dia até o pôr do sol as mãos de Moisés erguidas. E Josué então derrotou totalmente Amaleque ao fio da espada. Glória a Deus. Bem, mas a mão estava levantada, erguida. Moisés, Arão e Ur, numa missão tão importante quanto a que Josué estava realizando no vale, lutando. Eles eram os intercessores. É muito mencionado isso a respeito da obra missionária. O missionário na linha de frente, no que nós chamamos de vanguarda. Mas ele precisa, ele carece, ele necessita, e como é necessário. Viu, Dona Marilsa, que acha na retaguarda intercessores. Amém, Jesus. Por isso que o missionário começa argumentando: precisamos de intercessores, pessoas orando por nós. Eu mencionei que quando você dobra o seu joelho, quando você vai orar, o ingrediente que faz você dobrar o joelho, que faz você orar, que faz você falar com Deus, qual que é esse ingrediente? Com duas letrinhas, uma consoante, uma vogal e ainda um acento. Fé. Um acento agudo ali, fé. 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 Esse ingrediente importante. Tem um outro fato que eu quero trazer também para você, de exemplo de intercessores intercedendo, oração de intercessão. Herodes prende Pedro, mata a espada Tiago e intencionava também, no dia seguinte, levar à morte Pedro. Tiago, irmão de João, foi
morto à espada. Mas lá em Atos capítulo 12, o que a igreja fazia de contínuo por Pedro que estava na prisão? Oração. Eles se reuniram para estar orando. Eu observo no WhatsApp quando você faz o seu pedido de oração. E vou achar estranho se você não tiver nenhum pedido de oração para ser feito. Pastor, ore. Por que você? Qual é a sua necessidade que você deseja que outros orem? O Charles Spurgeon dizia que a melhor expressão de carinho de alguém por ele era orar por ele. Orar por ele. Ore por mim. Arrumar um momento da minha vida 700 americanos para interceder em meu favor, orando pelo meu casamento. Entenda, não é que eu tinha encontrado alguém e ele falou, vamos orar para dar tudo certo. Não. Estava orando para Deus mostrar-me, ou dar-me, ou conceder-me uma esposa. 700, me contaram, ó, tem 700 americanos orando pelo seu casamento. Não é orando para me arrumar uma namorada, irmãos, mas orando para que eu recebesse de Deus uma esposa. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, a mulher prudente vem do Senhor. Intercedendo, orando. Eu já orei na casa do Felipe, para a casa dele, e para a esposa dele. Falei, prepara, rapaz, não perde tempo não. E eu fiquei de prontidão, não duvidei não, viu? Já comecei a preparar, cheguei a casa e comecei a preparar, e cada dia era um momento de aproximação, até que eu fui numa reunião que eu falei, Deus, hoje, eu estou sentindo, Deus, é hoje que eu vou conhecer minha esposa. Eu cheguei igual Samuel quando foi ungir Davi rei. Quem será que é? Eu estava ali, eu ficava assim, quem é? Eu vi a Cristiana Valcada de manhã, achei que era ela, não era. Depois uma segunda tentativa, não era. Mas antes que o dia findasse, já tinha Deus manifestado a sua providência, a sua resposta. Tá? Oração de intercessão. 700 americanos orando por mim. Mas eu já mencionei o exemplo de Pedro, que estava na prisão. O que aconteceu com a igreja orando por Pedro? Você pode imaginar, Deus tem cada lugar para anjo em missão. Um anjo foi ter com Daniel, lá no Velho Testamento, não é? O anjo Gabriel, prestando um serviço para Deus. Aí Deus envia o anjo lá na prisão. O anjo teve que acordar Pedro, porque Pedro estava dormindo, irmãos. Teve que acordar Pedro. E anjo não tinha chave para abrir prisão, não. Não precisa de chave. Ele sabe como abrir dentro de um milagre de Deus. Acordou Pedro, tirou Pedro da prisão, saiu. E o primeiro lugar que Pedro vai é lá na casa, lá e bate na porta. O pessoalzinho também aquele, não é? Pedro chegou, a menina foi lá, ela viu que era Pedro, ela voltou numa alegria. Pedro está na porta batendo. Que é isso, não é Pedro não. Mas ela insistiu, é Pedro está na porta batendo. Aí abriram e viram Pedro. Ficaram espantados, não sei porquê. Não sei porquê. Estavam orando. Ou você ora assim, será que vai ou não? Aí eu vou orar, mas não vai dar certo isso não, tem que orar. Já vi pastor orando até para desmanchar casamento. Casamento não, desmanchar namoro. Perdão, falei casamento, né? Namoro. Tinha uma jovem da igreja que não é casamento não, veio namoro. O moço estava namorando um rapaz e o pastor falou, não é para você, não é o seu caso não, viu? Tamara, não conheço, nem conheço pessoalmente seu namorado, viu? Mas o pastor falou para a moça, estou orando por você. E verdadeiramente, ela chegou até a fazer o chá de cozinha, a minha esposa foi. E eu não sei o que eles fizeram com os presentes do chá de cozinha, porque não devolveram não.
Mas o casamento não aconteceu. Mas depois esse rapaz casou com a outra pessoa, teve seus filhos, estão tudo jovem agora, e tem um filho super inteligente, tá? Então Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Amém. Entenda, Deus ouve oração. Amém. Oração de intercessão. Nós temos aqui, eu tenho aqui uma lista, né, de pessoas pelas quais nós estamos orando, intercedendo. É demonstração de amor e cuidado. Ah, mas se eu for orar intercedente, a pessoa pôr meu joelho no chão, eu vou orar e quem vai receber o benefício é ele? É ele ou ela. A pessoa que você está orando. Tá? Se a pessoa está hospitalizada, está à beira da morte, você vai orar, a pessoa vai ser restaurada. Vamos agora para a oração de petição. Oração de petição. Aí, essa aqui é de você pedir. A Bíblia diz em Mateus, pedir, batei e abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Só que tem um detalhe. Eu vou mostrar para você pessoas que pediram, receberam. E vou mostrar para você pessoas que pediram e não receberam. Mas o importante comigo hoje à noite é você entender. Eu tenho 6 situações que você vai pedir e Deus não vai responder. Não vai responder a sua oração de petição. Mas deixa eu mostrar alguém que pediu e Deus respondeu e ele não se enquadra nessas pelo menos 5 colocações que eu vou colocar para você. E uma sexta, Deus não responde porque diz respeito a algo do intento dele e ele vai responder. Na verdade, Deus responde, né? Não. Deus responde. Mas muitas vezes você vai orar e Deus vai dizer não. Porque o seu pedido não está de acordo com os requisitos da palavra dele. Vamos lá. A pessoa pediu e Deus respondeu sim. A pessoa estava à beira da morte. Uma enfermidade mortal. Tá? Igual aquela que você bem conhece. A pessoa fica doente e o médico diz, olha, é uma doença para a morte. Vai morrer. Tem gente que não dura uma semana. Morre. Isaías 38. Você conhece essa passagem. Isaías 38. Deus envia uma autoridade da palavra dele para falar com Ezequias, que estava doente de uma enfermidade mortal. E as palavras de Isaías não são palavras confortadoras para Ezequias. Isaías ele tem uma palavra profética para Ezequias. No versículo 1, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele é direto. Você vai morrer. Você não vai viver. Ele foi embora. Ele apresentou a palavra profética diante da enfermidade de Ezequias. Olha, você vai morrer. Você no lugar de Ezequias, o que você iria fazer? O que você faria? A Bíblia diz que então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Oração do que é a oração dele aqui? Petição. E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Percebeu? Oração curtinha. Só isso. E chorou Ezequias muitíssimo. Quanto tempo você gastaria para fazer a mesma oração que Ezequias fez? Menos de 1 minuto. Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Só isso. Esse é o pedido dele. Ele está pedindo, lembra-te.
lembra-te de como eu tenho vivido. Será que daria para a gente também fazer essa oração de Ezequias? Como você tem vivido? Ele diz aqui, ó, andei diante de ti em verdade. Eu sou a pessoa que tem buscado a verdade em ti. Tenho um coração sincero. Fiz o que era reto aos teus olhos. E tenho um argumento diante do Senhor, do testemunho dele. Olha aí a importância do testemunho. Ele ora para que Deus lembre dele por causa do testemunho dele. Porque quando você quer viver um pouquinho mais, o que você quer fazer com a sua vida vivendo um pouquinho mais? Para que você quer viver? Ah, pastor, eu quero viver para que eu possa aproveitar a vida, sabe, beber todas, ir na festa. Esse desejo carnal é pecaminoso. Você não foi criado para isso. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 4, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. O que diz aqui? Ouvi a tua oração. O que Deus viu? As tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Naquele momento, Ezequias começou a entrar em contagem regressiva. Deus me deu 15 anos. Eu conheço pessoas com câncer que foram curadas por um período de 10, 15 anos. O mesmo câncer voltou e a pessoa encerrou os seus dias. No momento curado, percorre-se o tempo, novamente ressurge o problema e a pessoa parte para a eternidade. Mas entenda, Deus diz para Ezequias, ouvi. Ele atendeu a petição de Ezequias. A outra pessoa que Deus atendeu a petição, quando orou e derramou perante o Senhor, foi Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Ela queria um filho. Mas para que Ana queria um filho? Para que ele fosse advogado, juiz, promotor? Não. Para entregá-lo perante o Senhor. 1 João 5,14. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. A gente pensa que Deus não interfere na nossa vida, mas Ele interfere. Ele tem essa autoridade, tem esse poder, tem esse domínio pelo direito de criação. Até o ímpio lá, Deus interfere na vida dele. Tanto interfere que vai até comer capim se for necessário para humilhar e fazer a pessoa entender que todo poder, toda autoridade pertence a Ele. Amém, Jesus. Por que Deus não responde, ou pode não responder, ou responder não para as nossas petições? Primeira razão, Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Deus não nos atende quando há pecados que temos consciência em nossas vidas que estão entristecendo o Espírito Santo. Então, não. Segundo, Deus não nos atende quando estamos vivendo em desobediência à sua palavra. Deuteronômio capítulo 1, versículo 43 e 45. Deuteronômio capítulo 1, é o comecinho de Deuteronômio, versículo 43 e ao versículo 45. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Gades, pois ali vos demorastes muito. O povo estava em desobediência à palavra do Senhor. E Deus, o texto é claro, não ouviu. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus não atende também quando nós pedimos. E veja o que Tiago vai mostrar
que acontece quando nós pedimos e Deus não vai atender. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé. Quando você pede com dúvida, Deus não vai atender. Peça com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Está pedido? Você entende que é segundo a vontade? Tem que ser com fé. Fé é um ingrediente muito importante que leva-nos a prostrarmos perante o Senhor e orarmos diante dele. Uma outra consideração que Deus não vai atender a nossa petição, Tiago capítulo 4, versículo 20. Tiago 4, 20. O que diz Tiago 4, 20? Deixa eu chegar lá. Opa. 4, 20, não, 4, 2. Finalzinho de Tiago 4, 2. Ó, capítulo 2, versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Não pedis. Se você não pedir, você não vai receber. Então, Deus não atende quando não pedimos. Você tem que pedir. Ó Deus, eis a minha petição. Já pediu para Deus se Ele aprova o seu casamento, Tamara? Tem que pedir. Se é da vontade dEle, né? É assim. Tem que pedir. Ele pode dizer não, como Ele pode dizer sim. Outra razão que Deus não atende quando pedimos mal. Aí vem o versículo 3 de Tiago. Quando pedimos mal para satisfazer os nossos desejos carnais. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus diz não. Estão pedindo mal. Sempre vai ser de acordo com a vontade dele, não a nossa. Outra razão que Deus não atende o nosso pedido é quando sua vontade é manifestar em nossas vidas o seu poder. Ele vai dizer não. Tem um exemplo na Bíblia disso, que envolve sofrimento. Quando nós estamos passando por sofrimento, temos que entender que esse sofrimento é um instrumento de Deus para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual e também para testemunho que envolve os irmãos e até mesmo os não salvos. Um certo sofrimento que você vai pedir algo para Deus e Deus vai dizer não. Vamos lá com o apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios 12, 7 a 9. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9 a 9. Você entende que o apóstolo Paulo foi um homem imensamente usado por Deus? Tanto é que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Ele fala no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, para que ele não se exaltasse, Deus permite que o mensageiro, Satanás, colocasse um espinho na carne. Não, nós não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne. Alguns pensam que era alguma coisa com a visão dele. Mas eles não falam. Tem coisa que o apóstolo Paulo é muito reservado, né? Muito só para ele, não fala. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim. Qual é o pedido do apóstolo Paulo? Tira de mim esse espinho na carne. E disse-me, ele tem a resposta. Eu falei que Deus responde, mas para responder não. É sim, não, espere. Aqui Deus falou para ele assim, ó. A minha graça te basta. Por que Deus está dizendo para Paulo, ou melhor, colocaria, respondendo para Paulo, que a sua graça lhe era suficiente? A
A resposta de Deus é para ele essa: a minha graça te basta. Por quê? Porque o texto mostra, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus respondeu: você vai continuar com o espinho na carne, mas você vai estar debaixo da minha graça, dando-lhe a condição para você suportar. E assim Paulo prosseguiu. Não foi curado. Ele pediu. E Deus disse não. Porque Deus tinha uma manifestação do poder dele na vida do apóstolo Paulo. Tem pessoas que você conhece que parecem pessoas extraordinárias. Até você ficar um tiquinho com elas e perceber certo tipo de padecimento que ela tem. Às vezes eu tenho um pregador extraordinário, né, pregando. Até que depois, conversando, pude entender o padecimento daquele homem. A luta daquele homem com um tipo de enfermidade que nem parecia quando ele estava pregando. Mas ele padecia. Já está com o Senhor há muito tempo. Está na eternidade com o Senhor. Então, pedir as circunstâncias, a maneira certa, sempre temos que estar com harmonia, estar em harmonia com a palavra de Deus. Aliás, você deve entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Qual é o propósito de Deus? Por que eu estou aqui? Por que eu não morri ainda? Eu já passei tão pertinho da morte que quando eu vi pela primeira vez, eu já falei, ó Deus, essa aqui não dá para escapar não, morri. Eu já falei para Deus, ó Deus, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu acreditei seriamente. Eu não falei com dúvida não, irmãos. Eu falei com, meu Deus, morri. E esses dias também, quando eu sonhei que estava morrendo, eu tinha uma clara convicção que eu estava morrendo mesmo, estava partindo. Eu estava até sentindo aquele corpo assim, aquele corpo não, o espírito fora do corpo. Uma sensação muito boa. E quando eu acordei, que eu percebi que era sonho, eu fiquei até intrigado, para não falar outra palavra, né? Decepcionado, achei que estava partindo. Né? Por que você está vivendo, né? Viver é um milagre, sabia disso? Amém. Viver é um milagre. Eu tenho um colega nosso também, encontrei ontem com ele, conversando, um triste para ele morrer, mas não morreu. Gente que passa tão assim, uma linha tênue, né? Tão próximo. Esse colega nosso, Luiz Antônio, teve na UTI vários dias, do parto, né? Aquela coisa assim, você fala, teve gente na pandemia que ficou um triz, entubado naquele procedimento que você fala, puxa vida, é difícil de sair vivo. Vários morreram. E a pessoa, o São Paulo, 90 e tantos anos, Covid hospitalizado e tal, tinha tudo assim para morrer, tá no, como é que nós chamamos, né? Tá no além 70, né? Além dos 70, tá com 90 e tantos, né? Não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Amém. Amém. Deus tem um plano. Nós temos então os tipos de oração. Alguém disse que se você ficar 5 minutos em cada um deles, você vai ficar 25 minutos orando. Primeiro você começa então com a confissão, a adoração, louvor, intercessão. Deixa eu ser por último, viu? A petição você deixa por último. Você vai de confissão, adoração, louvor e intercessão e petição. É o que nós fazemos aqui no sábado à noite. Aquele tempo nosso de oração. Nós praticamos os princípios que levam-nos aos tipos de oração. Tá? Quando a pessoa vai dizer, fulano, faça uma oração de adoração. Já entende a adoração? Significa isso e isso. Faça uma oração de louvor. Ou interceda pela igreja, interceda por tal pessoa. Ou então, faça por nós uma oração de confissão. O que você vai falar na oração? Você vai apresentar
uma oração em que você se coloca como Neemias e confessa o pecado da comunidade, da congregação, do grupo, tá? Perante o Senhor. A Bíblia fala que melhor é serem dois do que um, não é? Não fala melhor serem dois do que um? É verdade, ó. Se um não funciona, você tem o outro. Vamos colocar em pé. Tá vendo só? Melhor serem dois do que um. Se um dá problema, se um não funciona, você tem um segundo. Esse aqui é exclusivo, só para gravação, mas por uma razão tal, ele perdeu o som, que a gente não entende por quê. Mas ainda bem que esse aqui dá condição para a gente. Depois a gente manda lá para a irmã Inês, ela assiste a gravação. Ok? Vamos orar nesse momento. Orem no seu lar. Tá? Você vai praticar essa semana. Você tem a oportunidade de praticar. Tudo bem, você pode orar 1 minuto cada item. Você vai orar em 5 minutos. Olha só, 1 minuto para cada item, dá 5 minutos. Então é impossível você dobrar os joelhos e não ficar alguns instantes, ou em pé, ou sentado. A oração é muito igual respiração. Você não fica preocupado em, eu tenho que respirar. Você não fica preocupado quando você está com falta de ar, né? Mas você tem que. É natural. A gente manda ar pro pulmão, sai ar do pulmão, busca oxigênio, solta CO2. E até mesmo quando você solta o CO2, tem um pouquinho de oxigênio nele, né? Senão a respiração que você faz, você mataria aquele que está padecendo e precisa de um procedimento assim. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, que apesar do contratempo que tivemos, ainda assim foi possível cumprir os intentos da pregação hoje à noite. Ó Deus, traga compreensão. Se o Espírito Santo do Senhor não agir em cada vida, em cada coração, o entendimento será apenas do intelecto e não do Espírito. E nós precisamos ter o entendimento espiritual. Ó Deus, manifesta a tua graça, o teu cuidado, a tua provisão. Nós oramos, dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ótima semana na graça e no amor do Senhor.